Que privilégio nós temos de louvar ao nosso Deus, de declarar a plenos pulmões que Ele é santo, 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 que Ele governa toda a história da humanidade. Somos abençoados por isso. Antes de passarmos à meditação da Palavra de Deus, eu gostaria de te lembrar, querido irmão, a respeito da nossa assembleia, que acontecerá no domingo próximo, pela manhã, uma assembleia para eleição da nova diretoria para o ano eclesiástico de 2025, indo até março de 2026. Você, membro dessa igreja, é importante que esteja aqui pela manhã para votar junto com a igreja nessa definição, assembleia na parte da manhã e a posse da nova diretoria aprovada pela igreja no culto da noite, também na semana que vem. Então se organize para no próximo domingo, tanto pela manhã quanto na parte da noite, você estar aqui para cuidarmos juntos da igreja do Senhor. Tendo dito isso, eu gostaria de te convidar a abrir sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, o capítulo de número 17, primeiro livro de Samuel, capítulo de número 17. Esse capítulo fala de uma história bastante conhecida, a história da luta entre Davi e Golias. Nós não vamos ler todo o capítulo, vamos ler um trecho do início e um trecho mais para o meio. Nós vamos ler dos versículos 1 a 11 e depois de 41 a 50. 1 Samuel 17, de 1 a 11, e depois 41 a 50. Eu gostaria de meditar com você nessa noite a respeito da grande batalha que você precisa enfrentar. A grande batalha da sua vida. 1 Samuel, capítulo de número 17, versículos 1 a 11 e depois a partir do 41, o texto diz: Os filisteus ajuntaram suas forças para a guerra e reuniram-se em Socó, que pertence a Judá, e acamparam em Éfes-Damim, entre Socó e Azeca. Saul e os homens de Israel se reuniram e acamparam no vale de Elá, e prepararam o ataque contra os filisteus. Os filisteus estavam em um monte e os israelitas em outro, e um vale os separava. Então saiu um guerreiro do acampamento dos filisteus, cujo nome era Golias, de Gate, que tinha 6 côvados e 1 palmo de altura. Ele tinha um capacete de bronze na cabeça e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 5.000 siclos. Também usava caneleiras de bronze e um dardo de bronze nas costas. A haste da sua lança parecia com o eixo de um tear, e a ponta da sua lança pesava 600 siclos de ferro. Seu escudeiro ia à sua frente. Então parou e gritou às tropas de Israel: Por que armastes a batalha? Não sou eu filisteu, e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que me enfrente. Se ele puder lutar comigo e me matar, seremos vossos servos. Mas se eu o vencer e o matar, sereis nossos escravos e nos servireis. E o filisteu disse mais: Desafio hoje as tropas de Israel, mandai-me um homem para que nós dois lutemos. Quando ouviram essas palavras do filisteu, Saul e todo o Israel ficaram muito desanimados e apavorados. Versículo 41. O filisteu também vinha se aproximando de Davi, com o escudeiro à sua frente. Quando olhou e viu Davi, o jovem, ruivo e de boa aparência, o filisteu o desprezou e disse a Davi: Por acaso eu sou algum cachorro para que venhas contra mim com pedaços de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi pelos seus deuses e disse mais a Davi: Vem atacar-me e eu entregarei o teu corpo às aves do céu e aos animais selvagens. Mas Davi lhe respondeu: Tu vens me atacar com espada, lança e escudo,
Mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tu tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará em minhas mãos, eu te ferirei e cortarei a tua cabeça, e hoje entregarei os cadáveres dos soldados filisteus, as aves do céu e aos animais selvagens, para que toda a terra saiba que há Deus em Israel, e para que todos aqui que aqui se ajuntaram saibam que o Senhor salva, não com espada nem com lança, pois a batalha é do Senhor, e Ele vos entregará em nossas mãos. Quando o filisteu se levantou e se aproximou para se defrontar com Davi, este foi correndo para o combate para enfrentar o filisteu. Então Davi colocou a mão no alforje, tirou dali uma pedra e lançou-a com a funda, ferindo o filisteu na testa, e a pedra se encravou na testa dele, e ele caiu com o rosto em terra. Assim, Davi venceu o filisteu com uma funda e uma pedra, ferindo-o e matando-o. E Davi não levou nem sequer uma espada na mão. Glória a Deus. Nós vamos orar mais uma vez, pedindo que Deus fale conosco nessa noite. Deus amado, o Senhor está nesse lugar, nós reconhecemos isso, nós percebemos isso, Pai. E por isso nosso coração se enche de expectativa nesse momento, porque onde o Senhor está, sempre há transformação, sempre há libertação, sempre há salvação, Pai. Agora que a Tua palavra foi lida e será proclamada, o nosso pedido é que o Senhor nos permita ouvir a Tua voz poderosa, a Tua voz firme, ainda que suave, vindo de encontro aos nossos corações, transformando a nossa realidade, Pai. E por isso nós te pedimos que o Senhor nos permita receber e compreender as insondáveis maravilhas da Tua lei, para que possamos sair daqui com a convicção de que o Senhor e nenhum outro falou conosco, Pai. Fica conosco, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. A grande batalha da sua vida. No ano de 480 a.C., o mundo antigo testemunhava e experimentava uma batalha que se tornaria bastante famosa até os dias de hoje. A Batalha de Termópilas. Dentre as muitas civilizações que conquistaram ou que dominaram o mundo antigo, no ano de 480 a.C., uma estava se destacando, a civilização persa, liderados à época pelo rei Xerxes. Estavam avançando sobre todo o mundo antigo, conquistando grandes porções de terra de diversos impérios, até que decidiram travar uma batalha contra os gregos, liderados à época pelos espartanos, com o apoio dos atenienses. O exército dos persas era enorme. O exército dos gregos era muito simples, constituído de cerca de 300 soldados espartanos bem treinados e alguns outros gregos de outras regiões. Essa batalha se tornou bastante famosa, não apenas pela disparidade entre os exércitos, mas também pelo resultado ou pela duração dessa batalha. Para aqueles soldados espartanos, sem dúvida alguma, seria uma das maiores batalhas de suas vidas, na qual 300 espartanos e mais alguns outros gregos teriam de enfrentar cerca de 250 mil soldados persas, sob a direção do rei Xerxes. Que batalha desigual! A maior batalha que aqueles soldados, que aquele exército precisou enfrentar, sem dúvida alguma. Eles foram muito bravos, resistiram bravamente durante alguns dias, enquanto o rei persa enviava
seus grupos de soldados, seus pelotões, um após o outro, com toda a sua tecnologia, com todas as suas especialidades, para atacar os soldados espartanos. Os soldados espartanos, sendo estrategistas, decidiram se abrigar num estreito desfiladeiro, conhecido como Desfiladeiro de Termópilas. E ali, naquela estreita passagem, os números não importavam tanto assim, pelo menos em princípio. Os soldados do enorme exército do rei persa precisaram se afunilar, e onda após onda foram derrotados pelos espartanos. Até que o rei persa encontrou alguém dentre os gregos que estava disposto a trair a sua própria nação, a trair os gregos. O nome desse indivíduo, a história conta, era Efialtes. Efialtes se dirigiu até o rei persa, lhe mostrou uma outra passagem para que ele pudesse dar a volta no desfiladeiro e pegar o soldado, o exército espartano, de surpresa por trás, e isso aconteceu. Naquela batalha, a batalha de Termópilas, os espartanos, aquele grupo de 300 soldados e alguns outros gregos, foram massacrados, foram dizimados, na maior batalha que já enfrentaram. 300 soldados contra 250 mil guerreiros persas. Essa batalha se tornou muito famosa por conta não apenas da disparidade, mas também da forma como os gregos decidiram enfrentar aquela batalha. E ainda que o resultado deles tenha sido a derrota no fim das contas por conta de traição, a verdade é que todos nós enfrentamos uma grande batalha. Todo ser humano, assim como os espartanos enfrentaram, todo ser humano também enfrenta uma grande batalha, a maior batalha das nossas vidas. Ainda que não fisicamente, ainda que não com espadas e escudos, todos nós enfrentamos uma batalha. Mas diferente dos persas, o nosso resultado não precisa ser a derrota. Esse texto que nós lemos relata o que talvez tenha sido a maior batalha daqueles soldados à época de Davi e Saul, que jamais experimentaram. A maior batalha daqueles soldados. E há 3 verdades, 3 lições que nós podemos extrair desse texto, para que possamos lutar a nossa grande batalha, a maior batalha das nossas vidas e, diferente dos persas, ou diferente dos gregos, melhor dizendo, podermos vencer. 3 verdades a respeito da grande batalha da sua e da minha vida. Em primeiro lugar, assim como os israelitas, você enfrenta um grande e poderoso inimigo. Você enfrenta um grande e poderoso inimigo, é o que dizem os versículos 4 a 7. Então saiu um guerreiro do acampamento dos filisteus, cujo nome era Golias de Gate, que tinha 6 côvados e 1 palmo de altura. Ele tinha um capacete de bronze na cabeça e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 5.000 siclos. Também usava caneleiras de bronze e um dardo de bronze nas costas. A haste da sua lança parecia com o eixo de um tear, e a ponta da sua lança pesava 600 siclos de ferro, e seu escudeiro ia à sua frente. Lá estavam os 2 exércitos opostos. De um lado, os filisteus, num monte os filisteus. Em outro monte, do outro lado, o povo de Deus. A descrição que o texto faz é de que os soldados israelitas precisariam enfrentar um inimigo fora do comum.
Aquela, sem dúvida alguma, seria a maior batalha das suas vidas, porque o seu inimigo seria o maior de suas vidas. Eles enfrentariam naquela batalha ninguém menos que Golias, um homem extraordinário, fora do comum, cuja altura era de 6 côvados e 1 palmo, o que dá cerca de 2,90 metros de altura. Por si só, algo assustador. Imagine para qualquer soldado enfrentar um gigante de quase 3 metros de altura. Mas como se não bastasse o fato de ele ser um gigante, ainda por cima, ele era um guerreiro, bem treinado, bem preparado, bem equipado. Ele foi para aquela batalha vestindo um capacete de bronze, o melhor que havia na época. A sua armadura era da tecnologia mais avançada para a época, uma armadura feita de escamas, muito mais difícil de ser penetrada e perfurada do que qualquer outro tipo de armadura. A sua armadura pesava cerca de 60 quilos. Além disso, caneleiras de bronze, um dardo de bronze nas costas, a ponta da sua lança pesava mais de 7 quilos. Estima-se que só de armadura, aquele gigante, o gigante Golias, estivesse carregando mais de 100 quilos de equipamento. Além disso, ainda tinha um escudeiro, um auxiliar que o apoiava em tudo o que precisasse. A descrição que esse texto faz de Golias tem um objetivo: deixar claro o quão poderoso, o quão ameaçador, o quão assustador é o inimigo que aquele povo precisava enfrentar e igualmente que eu e você precisamos enfrentar. Golias é descrito desse jeito para deixar claro uma coisa: o inimigo é poderoso. Ele se mostra como poderoso, ele se vestiu para demonstrar todo o seu poder e toda a sua força. Numa batalha real, no confronto físico, ele nem teria necessidade de usar todo esse equipamento. Ele não teria nem necessidade e tempo de usar tudo aquilo que estava carregando. Na verdade, quando Golias se vestiu todo dessa maneira, ele não esperava, no primeiro momento, usar tudo aquilo. Ele esperava deixar claro para o povo de Deus o seguinte: o inimigo de vocês é poderoso. O inimigo de vocês é muito assustador. É muito assustador. E assim como os israelitas eram constantemente ameaçados por aquele inimigo poderoso, que já por 40 dias, pela manhã e à tarde, se levantava e ia até diante do povo de Deus para desafiá-lo, para provocá-lo, para perguntar: não há homem, não há guerreiro dentre os israelitas que possa me enfrentar? Assim como os israelitas eram constantemente ameaçados por um inimigo poderoso, eu e você também somos ameaçados por um inimigo poderoso todos os dias. Da mesma maneira que Golias ameaçava os israelitas, eu e você somos ameaçados todos os dias por um inimigo poderoso. Mas o nosso inimigo, tão perigoso, tão poderoso que nos ameaça, não se chama Golias. Ele se chama pecado. O pecado é o maior dos nossos inimigos. A luta contra o pecado é a maior das nossas lutas e das nossas batalhas. O pecado todo dia procura e ameaça nos matar. O pecado todos os dias procura te destruir, procura te derrubar, procura te consumir. E o pecado é um inimigo tão poderoso, porque é o único inimigo em toda a terra, em todo o universo, que tem o poder de te separar de Deus. Ninguém mais tem o poder de te separar de Deus, nem o diabo te separa de Deus.
mas o pecado te separa de Deus. E por isso essa luta é tão grande, porque a nossa luta contra o pecado, se formos derrotados nessa luta, se formos vencidos nessa luta, somos lançados em condenação eterna. O pecado tem o poder de nos separar eternamente de Deus, e por isso, essa é a maior batalha das nossas vidas. Assim como os israelitas enfrentavam um inimigo poderoso, eu e você, de igual forma, temos um poderoso inimigo chamado pecado. Essa é a primeira verdade que precisamos saber a respeito da grande batalha que enfrentamos. Você luta dia após dia contra o pecado e ele procura consumir a sua alma. Mas o texto prossegue nos ensinando uma segunda verdade ainda a respeito dessa batalha. Assim como os israelitas, eu e você somos absolutamente incapazes de vencer esse inimigo chamado pecado. Assim como os israelitas, você é absolutamente incapaz de vencer o inimigo chamado pecado. É o que diz o versículo de número 11. Quando ouviram essas palavras do filisteu, Saul e todo Israel ficaram muito desanimados e apavorados. Muito desanimados e apavorados. Dia após dia, já por 40 dias, tanto na parte da manhã quanto na parte da tarde, o exército se reunia para a batalha, e Golias então se dirigia para o exército israelita para provocá-los, para questionar: não há homem dentre vocês que venha me enfrentar? Até que em determinado momento, Golias faz uma proposta que era bastante comum para as batalhas daquela época. Ao invés de um exército lutar contra outro exército e milhares de pessoas morrerem, deixando um terrível rastro de destruição, havia as chamadas lutas por representante. Cada exército escolhia o seu melhor guerreiro, o seu herói, e naquela pessoa era depositado o destino de toda a nação. Um guerreiro dos filisteus contra um guerreiro dos israelitas. Quem vencesse a batalha levava tudo. Levaria todo o outro exército como escravo. Levaria os despojos de guerra da outra nação. Uma pessoa lutando contra outra. Os filisteus haviam escolhido já o seu guerreiro. Haviam escolhido o seu herói, ninguém menos que Golias. E então Golias começa a afrontar os israelitas dizendo: escolha um só dentre vocês e vem lutar comigo, à vista de todo o exército, um só dentre vocês para vir lutar comigo. E nesse momento, imagine a mente e o coração dos soldados israelitas, do rei Saul, rei de Israel. Quem seria corajoso o bastante para enfrentar Golias? Ou melhor, quem seria forte e hábil o bastante não apenas para enfrentar Golias, mas para vencer Golias? Porque afinal de contas, o destino de toda a nação seria depositado sobre os ombros daquela pessoa. Diante disso, o coração de todos se desanimou. Diante dessa solicitação, dessa proposta de Golias, o coração de todo o povo temeu, se encheu de pavor, de desânimo. Pela razão óbvia, quem seria capaz de enfrentar e derrotar Golias? Ninguém. Ninguém seria poderoso bastante para enfrentar Golias. Nenhum soldado seria hábil o bastante para enfrentar Golias e vencer. Ainda que
ainda que houvesse alguém com coragem, não havia ninguém capaz de vencê-lo. E essa era a realidade da qual todos sabiam: o inimigo era invencível. O exército de Israel era absolutamente incapaz de vencer essa batalha contra o gigante. E assim como acontecia com os israelitas, assim como eles não tinham a menor condição, a mínima possibilidade de vencer o seu inimigo Golias, eu e você não temos a menor condição de vencer a nossa luta, de vencer o nosso inimigo chamado pecado. Eu e você, queridos irmãos, queridos amigos, somos absolutamente incapazes diante do pecado. Inicialmente, somos todos escravos do pecado. Estamos inicialmente todos mortos nos nossos delitos e pecados. Essa é a minha e a sua realidade inicialmente, absolutamente incapazes, de mãos atadas contra esse poderoso inimigo. Não há nada que nós possamos fazer. Embora a nossa luta contra o pecado não seja física, ela é real. Embora ela não seja visível, você não enxergue o pecado, ele é real. E as suas consequências, as consequências do pecado, estão sempre nos rondando, estão sempre ao nosso redor. E logo essa realidade, a nossa incapacidade, se torna clara. Quando você tenta lutar contra o pecado com as suas próprias forças, a derrota é inevitável. Quando você tenta enfrentar o pecado, achando que vai vencê-lo na sua própria força e no seu próprio braço, a derrota é inevitável. Não há possibilidade, não conseguimos vencer o nosso pecado pelas nossas próprias forças, assim como aqueles soldados israelitas não conseguiriam vencer jamais o gigante Golias na sua própria força. E então nós somos largados à consequência do pecado. A maior prova de que o nosso inimigo é mais poderoso do que nós, de que eu e você não temos possibilidade de vencer o pecado na nossa própria força, é que nós somos, todos nós, obrigados a lidar com as consequências do pecado, a morte. A maior prova de que eu e você, na nossa própria força, não podemos vencer o pecado, é que nós precisamos lidar com a consequência do pecado, a morte. Diante da morte não há nada que qualquer pessoa possa fazer. Desde o mais rico ao mais pobre, do mais culto ao menos culto, não há ninguém que possa escapar da morte pela sua própria força. Você pode usar o seu dinheiro, a sua riqueza, a sua inteligência, os seus contatos para tentar driblar a morte, para conseguir um bom tratamento de saúde, para ter uma melhor chance de recuperação, mas é inevitável. A morte vem sobre todos os homens, porque nós não conseguimos vencer a morte e o pecado nas nossas próprias forças. Assim como aqueles soldados estavam completamente indefesos diante do seu grande inimigo, eu e você, inicialmente, estamos absolutamente vulneráveis e indefesos diante do pecado. Só nos restando, inicialmente, aceitar o salário do pecado, a morte. Mas o texto não para aí. A lição que esse texto vem nos trazer não é apenas de que enfrentamos uma grande batalha contra um inimigo invisível chamado pecado, um inimigo poderoso, tão poderoso que nos deixa completamente indefesos e vulneráveis. A mensagem que esse texto vem trazer para nós não para aí. Ela vai adiante.
Em terceiro e último lugar, assim como os israelitas, você tem um poderoso Salvador. Assim como os israelitas, você tem um poderoso Salvador. É o que diz o versículo de número 49 e 50, versículos 49 e 50. Então, Davi colocou a mão no alforje, tirou dali uma pedra e lançou-a com a funda, ferindo o filisteu na testa. E a pedra se cravou na testa dele, e ele caiu com o rosto em terra. Assim, Davi venceu o filisteu com uma funda e uma pedra, ferindo-o e matando-o. E Davi não levou nem sequer uma espada na mão. Diante de um inimigo tão poderoso, aquele povo tão fraco, tão indefeso, tão desprotegido, se encontrou e se percebeu sem condição alguma de vencer. Não havia o que pudesse ser feito. Não havia quem enfrentasse e derrotasse aquele gigante. Não havia esperança de vitória para aquele povo. Até que o Salvador chegou. Não havia esperança de vitória para aquele exército, até que o Salvador chegou. De aspecto frágil, de aspecto humilde, Davi aparece no meio do exército. Davi não era guerreiro. Davi, na verdade, estava pastoreando as ovelhas do seu pai, que o chamou e o enviou na missão de levar comida para os seus irmãos. E assim Davi fez, deixou as ovelhas com outro pastor, pegou os grãos e os queijos que seu pai havia separado e foi visitar as tropas. Ele não tinha ido lá para lutar, ele não era guerreiro, ele tinha ido lá para levar comida para algumas pessoas. Chegando lá, é que ele se deu conta da situação. O gigante que por 40 dias já afrontava e envergonhava o povo de Deus. E aquilo entrou no coração de Davi. Aquilo perturbou Davi. De tal forma que ele disse para o rei Saul: olha, rei, eu vou lutar pelo exército israelita. Eu vou lutar pelo povo de Deus. Um Salvador improvável, frágil, de aspecto simples, aparentemente seria massacrado pelo inimigo. Ele não era guerreiro, ele era um pastor. Diferente de Golias, ele não tinha preparo nenhum para a guerra. Ele nunca tinha vestido uma armadura, até o momento em que ele chegou para o rei Saul e falou: rei, eu vou lutar. E o rei Saul colocou nele a sua própria armadura, mas Davi não sabia usar aquilo, Davi não sabia se mover com aquela armadura, decidiu tirar a armadura. Ele foi desacreditado pelos seus irmãos. Eliabe, o irmão mais velho, ficou com raiva de Davi. Davi tinha tudo para ser massacrado por aquele inimigo. Mas ele tinha algo que os outros não possuíam. Ele vinha em nome do Senhor dos Exércitos. Ele não vinha na sua própria força, ele vinha no nome do Senhor dos Exércitos. De tal forma que o inevitável aconteceu. Quando Golias olha para Davi e vê aquele menino frágil, franzino, pequeno, sem nenhuma armadura, sem nenhuma espada, como o texto enfatiza, vindo na direção, a primeira reação de Golias foi perguntar: por acaso eu sou algum tipo de cachorro para que você venha contra mim com pedaços de pau? Ao que Davi responde: você vem contra mim com espada, com lança, com escudo, com todo o seu equipamento, mas isso não me interessa, porque eu vou contra você, não na minha própria força, mas no nome do Senhor dos Exércitos, a quem você tem afrontado. E por conta disso, porque eu não estou indo na minha própria força,
ainda que eu tenha uma aparência frágil, ainda que eu seja de aspecto simples e humilde, o Senhor dos Exércitos vai me dar a sua cabeça. Diante disso, o resultado que todos esperávamos: o gigante foi derrotado. O poderoso inimigo, aquele inimigo invencível, veio ao chão, morreu, acabou naquele dia. Por mais poderoso que tenha sido, por mais assustador que tenha sido, por mais que nenhum homem no exército de Israel tivesse condições ou coragem de enfrentar aquele inimigo, aquele Salvador que não veio na sua própria força, mas veio no nome do Senhor dos Exércitos, venceu esse inimigo, venceu essa batalha de uma vez por todas, causou pânico no exército dos filisteus, eles foram dispersos. E é exatamente isso, queridos irmãos e irmãs, queridos amigos, que acontece comigo e com você. Temos a semelhança dos israelitas, um poderoso inimigo. Temos a semelhança dos israelitas, nenhuma chance de vencer essa batalha na nossa própria força. Mas assim como aqueles israelitas, nós também temos um Salvador. Igualmente improvável, um Salvador simples e humilde, que nasceu numa manjedoura lá em Belém. Um Salvador sem aspecto de Salvador, filho de um simples carpinteiro. Um Salvador que foi crucificado por mim e por você, e aparentemente foi massacrado pelo inimigo quando morreu na cruz. Mas o nosso Salvador tinha aquilo que nenhum outro possuía. Ele era o Filho de Deus, enviado da parte do Pai para nos trazer e pregar a salvação no seu nome. Ele veio para salvar o mundo dos seus pecados, enviado pelo Senhor. E por isso a morte não pôde detê-lo, porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é aquele que estava no início de tudo com o Pai, auxiliando em todo o processo de criação, e sem Ele, nada do que foi feito teria sido feito. Ele é aquele que sustenta todas as coisas com a palavra do seu poder. Ele é aquele que veio para esmagar a cabeça da serpente e colocar fim ao seu reinado. Ele é aquele que foi profetizado no Antigo Testamento. Ele é o leão da tribo de Judá, ele é a raiz de Davi, ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Ele é a luz do mundo, ele é o pão da vida, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a videira verdadeira, ele é o bom pastor. Ele é a água da vida, é o sol da justiça, ele é a resplandecente estrela da manhã. Ele é aquele que cura os enfermos, é aquele que ressuscita os mortos. Aliás, ele não apenas ressuscita os mortos, mas ele é a própria ressurreição e a vida. Ele é aquele em quem habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ele é aquele que foi morto, mas vive. Ele é aquele que abriu para nós um caminho até Deus. É aquele que perdoa os nossos pecados, que nos enche e nos sela com seu Espírito Santo. Ele é aquele que prometeu voltar um dia para buscar a sua igreja. Ele é aquele que é todo-poderoso, que governa toda a história, que tem o mundo e o universo na palma das suas mãos. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele é o nosso libertador. Ele é o nosso único e suficiente Salvador. Ele é Jesus Cristo, aquele que venceu por nós. Aquele que venceu por nós.
Você é absolutamente incapaz de vencer a sua luta contra o seu pecado. E o seu pecado vai te levar para o inferno. Mas você tem um Salvador que veio a este mundo para te salvar, para te resgatar, para te levar a Deus, para te dar vida, vida plena, vida em abundância. Esse é o nosso Salvador, enviado por Deus para nos trazer redenção e reconciliação. A história da luta entre Davi e Golias nos fala muito mais do que a respeito de coragem. Ela nos fala a respeito de um grande Salvador para um povo absolutamente incapaz de salvar a si mesmo. A história de Davi e Golias é a minha história e a sua história. A pergunta que fica diante dessa exposição é: que resposta você dá a esse Salvador? Ele veio para te salvar, assim como Davi foi até o exército e se dispôs a lutar pelos seus irmãos, a lutar pela sua nação. O Salvador veio a este mundo para te salvar. E aguarda uma resposta sua, aguarda a sua aceitação, o seu reconhecimento de que Ele é o seu Salvador e de que você mesmo não tem condições de se salvar. Aliás, você mesmo, sem Ele, não pode fazer nada. Ele é o nosso Salvador, e não há nenhuma outra forma de nós sermos salvos se não for por meio de Cristo Jesus. Glória ao Senhor por isso. Glória ao Senhor por isso. Quero te convidar a fechar os seus olhos nesse momento. Nós vamos, claro, orar louvando ao Senhor que nos enviou tão grande salvação na pessoa de Cristo, sangue perfeito derramado na cruz do Calvário para nos livrar dos nossos pecados, para pagar o preço pelos nossos pecados. Nós vamos orar louvando ao Senhor por isso. Mas eu gostaria também, na verdade eu não poderia deixar de orar com você, querido amigo, que ainda não reconheceu até esse momento Cristo como seu único e suficiente Salvador. Se você ainda não fez isso, você está perdendo a batalha para o seu pecado. Você está caminhando para a condenação eterna, para a perdição eterna. E a sua situação só pode ser mudada se você olhar para Cristo, se você clamar pelo auxílio e pela intervenção de Cristo, porque Ele é o único que pode te salvar. Eu gostaria de orar com você, querido amigo, que quer nessa noite clamar ao Senhor pedindo que Ele venha e te salve, que Ele venha e te resgate, que Ele venha e te dê vitória sobre o seu grande e poderoso inimigo chamado pecado. Se você gostaria de fazer essa oração comigo, eu te convido a levantar uma das suas mãos. Eu quero te identificar para orar com você. Há alguém que gostaria nessa noite de entregar a sua vida a Jesus, de reconhecê-lo como o único, suficiente, poderoso Salvador? Te convido a levantar uma das suas mãos. Há alguém? Nós não vamos nos alongar nesse momento. Te convido a se colocar de pé. E enquanto o louvor é ministrado, você que deseja publicamente reconhecer Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, eu te convido a dar um passo de coragem e vir até aqui à frente, porque nós queremos orar com você, orar por você, para que você saia daqui, de fato, andando em vitória, na vitória que Ele veio trazer para você. Enquanto o louvor é ministrado, você pode vir aqui à frente, nós vamos orar por você.
deixou os céus para me encontrar. Aqui não é o seu lugar, um amor assim. O convite está O feito. mundo não conheceu. Naquela cruz se entregou, o seu perdão me alcançou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus. Junte-se pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Por assim o mundo não conheceu. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar da adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus, seja exaltado, engrandecido, seu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. Na cruz me libertou, na cruz me libertou. Seja exaltado, engrandecido, seu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. Na cruz me libertou, na cruz me libertou, na cruz me libertou, na cruz me libertou. Glória ao Senhor. Nós vamos orar. O seu nome como é? Seu nome? Maria. Marina. Nós vamos orar pela Marina. Se prepare, Marina, para ser mais do que vencedora contra o seu pecado. Somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, por aquele que se entregou a si mesmo por nós, e por isso somos reconciliados com Deus. Glória ao Senhor por isso. Vamos orar nesse momento. Deus amado, nosso coração se enche de gratidão, Pai,
pela vida da Marina, que reconhece o Senhor como seu único e suficiente Salvador nessa noite, Pai. Assim como nós fazemos também, nós dobramos os nossos joelhos diante do Senhor e reconhecemos que o Senhor é Senhor sobre as nossas vidas, Pai. Nós te pedimos que o Teu Espírito Santo venha selá-la, venha preencher no seu coração tudo aquilo que lhe faltava, que ela saia daqui com a convicção de que no Senhor ela é feita mais do que vencedora, capacitada a andar em novidade de vida, na direção do Senhor, Pai. Que cada vez mais ela se aproxime de Ti, ela se pareça contigo, que o Teu caráter e imagem sejam cada vez mais forjados nela, Pai. Nós Te louvamos porque mesmo sem nós merecermos nada, o Senhor provou o seu amor por nós, enviando Cristo para morrer na cruz do Calvário, e por isso somos eternamente gratos a Ti, Pai, porque o Senhor pagou uma dívida que jamais poderíamos pagar. Não permita nunca, Senhor, que nos esqueçamos disso, que nos esqueçamos de quem o Senhor é, que nos esqueçamos do que o Senhor fez por nós, e por conta disso, como resposta a isso, possamos viver todos os dias das nossas vidas para a Tua glória e para a Tua glória somente, Pai. Agora que chegamos ao final desse culto, te pedimos que o Senhor nos leve em paz para as nossas casas, nos dê uma noite de descanso abençoada por Ti, toda uma semana na Tua presença, e que desde já, Pai, o Senhor prepare os nossos corações para tudo aquilo que receberemos da Tua parte no próximo culto, Pai. Continua cuidando da saúde do nosso pastor, lhe dando pleno restabelecimento, para que logo, logo ele possa estar de novo aqui, Te servindo juntamente conosco, e nos pastoreando e nos guiando. E agora nós oramos dizendo que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Cristo Jesus e a doce consolação do Espírito Santo conosco sejam, e com todo o povo de Deus pela face da terra espalhado, desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe abundantemente.